A gente tinha falado, né, na aula passada, ah, da carga elétrica, né? Eu vou entrar um pouquinho na aula passada, a carga elétrica. Basicamente, a gente sabe que a matéria, ela contém átomos, né? E esses átomos, contêm partículas, e essas partículas são inúmeras, mas as principais, né, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, né? Bom, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Lembrando que a carga é uma propriedade da matéria, assim como a massa. O próton é o mesmo valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e o nêutron é uma partícula, o valor é zero da carga do nêutron. A gente viu que no núcleo eu tenho nêutron e próton, e ao redor eu tenho o elétron, né? Bom, a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. E a do próton e do nêutron é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Certo? Bom, então isso prova que o núcleo ele é mais pesado e o elétron, né, mais leve. Ou seja, se eu quero eletrizar algo, eu tenho que retirar elétrons, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai falar então um pouco da lei de conservação de carga. Lei de conservação de carga. Pessoal, o que diz essa lei? Essa lei diz que a soma algébrica deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de escrever. A soma algébrica de todas as cargas elétricas em um sistema fechado sistema isolado e fechado, tá? Permanece constante. O que quer dizer essa lei? Essa lei diz o seguinte, que... Deixa eu só pausar aqui o negócio. O que diz essa lei? Então, imagina um sistema fechado, você tem dois objetos. A soma de cargas existentes neles vai ser constante, certo? Então, se eu pegar a quantidade de carga dessa primeira com a da segunda, se eu somar, meu sistema fechado vai ser constante. De modo, se eu colocar uma para interagir com a outra, a soma de carga vai ser constante, porém, o que acontece? A carga que ela tinha antes pode ser que não seja igual à carga que eles tinham depois. O que vai acontecer? Se a gente, por exemplo, vamos falar aqui então no caso da eletrização por contato, que obedece esse princípio, né? Se eu colocar essas duas esferas aqui, ó, para entrar em contato, olha só, você tem 1, 2, 3, 4, essa 1, 2, 3, 4, 5 carga negativa. O que vai acontecer? Uma vai ficar com, em termos de carga, 1, 2, 3, 4 e meia carga negativa, e o outro vai ficar 1, 2, 3, 4 e meia carga negativa. Eu coloquei negativo por 2 aqui, tá? Só para falar que é meia carga negativa. Não existe essa notação em lugar nenhum, né? A Isso é gente... todas as vezes que todas as duas cargas negativas se encostam, elas vão se dividir igualmente, a carga? Tá. Aqui no caso, eu não sempre, tá? A pergunta é boa. Qual que é essa questão?
o que a gente vai ter igual vai ser a densidade da carga 1 vai ser igual à densidade da carga 2, onde ρ é a densidade de carga. Ah, por que você colocou então aqui? Eu assumi que as duas esferas têm a mesma dimensão e é o mesmo material, tá? Mas quando você... A quantidade de carga no meu sistema fechado, de um para outro, é constante. Porém, quando há contato, né? O que vai igualar? A densidade de cargas. Bom, se as esferas têm o mesmo tamanho e o mesmo material, consequentemente, as duas vão ficar com a mesma quantidade de cargas, certo? Agora, por exemplo, se uma for maior que a outra, a quantidade de cargas pode diferenciar de uma para a outra, tá? Então, o que iguala vai ser a densidade de cargas. E o que é a densidade de cargas? É o número de elétrons, ou cargas positivas, em um dado volume, tá? É o número de elétrons, ou cargas positivas, por volume. Certo? Tranquilo? Então, se eu tenho o número de elétrons dividido pelo volume, isso me dá a densidade. Ou se eu tenho o número de prótons dividido por volume, isso me dá a densidade também. Tá certo? Então, o princípio de conservação de carga é dado por essa relação. Então, o que vocês têm que igualar? A densidade. Vai existir problemas que vai trabalhar com dois corpos iguais, de volumes iguais, mesmo material, e eles vão o quê? Se eles têm mesmo volume, as cargas vão se distribuir igualmente. Agora, se eles têm volumes diferentes, o que tem mais volume vai ter mais carga do que o que tem menos volume. Porém, a densidade de carga vai ser a mesma. Tá certo? Tranquilo, gente? Ok. Então, dando continuidade aqui, então nós vimos que tem um processo pela lei de conservação de cargas, a gente tem um processo de eletrização, e a gente já falou aqui, eletrização por contato, né? Existe outro processo de eletrização, que é o atrito, que a gente falou aula passada, né? E é válido o princípio de conservação de carga, né? Se você atritar uma flanela com um bastão de acrílico, o que acontece? Uma vai ficar positiva, outra negativa, né? Então, vamos pegar aqui uma eletrização por atrito. Vou pegar aqui uma flanela. E aqui um bastão de acrílico. Aí, inicialmente, meu sistema é fechado é que os dois têm neutro, né? A carga total vai ser zero. Depois de atritar e afastar, então vão interagir os dois, atritando, né? E depois eu afasto, vamos supor, esse aqui vai ficar negativo, e o bastão de acrílico vai ficar positivo. Só que se eu somar as cargas total aqui dentro, meu sistema fechado é zero. Ou seja, é válido o princípio de conservação de cargas em um sistema fechado e isolado. Tá? Existe mais uma eletrização que é mais difícil colocar essa relação de um sistema isolado, que é a eletrização por indução. Então, eu tenho aqui um objeto positivo, um objeto neutro. Depois, eu aproximo esse objeto positivo do neutro. O que vai fazer? Vai no objeto neutro, que vai induzir cargas negativas, e faço oposta cargas positivas. O que acontece? Eu posso vamos por 3, né? 3 objetos neutros. 2 neutros, mentira, desculpa. Eu posso encostar esse outro objeto neutro aqui. Essas cargas positivas, elas vão vir para cá. E depois, ao retirar, o que vai acontecer? Eu posso ter aqui positivo, né? Aí eu desencosto simultaneamente. Esse cara vai ficar negativo e afasto, tá? E esse cara vai ficar positivo. Olha só. Então, esse aqui é o tipo de eletrização por indução. Então, se eu considerar o sistema fechado aqui, ó,
Vou pegar e falar assim, mas qual que é meu sistema fechado? Meu sistema fechado é esse aqui, ó. Agora, meu sistema fechado é esse aqui. E, por fim, meu sistema fechado é esse cara aqui, final. Ou seja, olha aqui. Inicialmente, a carga do meu sistema fechado é positiva. No final, tem que ser positiva. De modo que se eu somar essa, mais essa, mais essa, vai ter que dar a mesma quantidade de carga da condição inicial. Porém, cada um assumiu um estado de cargas, né? Ou seja, eletrizado com um tipo de carga. Tranquilo, gente? Então, esses são os 3 processos de eletrização que a gente conhece. Bom, basicamente, a matéria, a gente fala um pouquinho agora da matéria. A matéria, ela consiste em átomos, né, que possuem elétrons e possuem prótons, né? E cada átomo, o que diferencia um átomo de outro é a quantidade de elétrons e de prótons, né? E núcleos e nêutrons também, né? Então, cada elemento da nossa tabela periódica, ele possui o quê? Então tem aqui, ó, cada elemento da matéria possui um número de prótons, que é o P, né? Elétrons e nêutrons. Elétrons, que é o E, e nêutrons, que é o N. Então, o que diferencia um elemento do outro é essa quantidade, né, de partículas, né, de cargas. Bom, esses materiais, esses elementos, eles não são elementos livres, né? É praticamente zero a chance de você encontrar um elemento sódio livre. Ele sempre está ligado, tá? E essas ligações obedecem ao princípio de Linus-Pauling, de modo que que nós vamos ter algumas características para cada tipo de ligação, tá? Bom, dentro do contexto elétrico, né, de termos de condução, de capacidade de promover o movimento de elétrons, a gente tem 3 tipos de materiais, que é o isolante, ou seja, o isolante tem baixa mobilidade de elétrons. O condutor, alta mobilidade de elétrons. E a gente tem também um semicondutor, que é uma mobilidade de elétrons intermediária, né? A gente vai focar basicamente nesses 2 primeiros, tá? Ok? Por quê? Porque o princípio básico, né, que a gente estuda, né, de materiais ou até do comportamento do elétron, esses 2. Já o terceiro, ele envolve algumas questões de mecânica quântica, e a gente não vai entrar muito nesse detalhe, né? E também envolve algumas questões de mecânica estatística, tá? Então a gente não vai falar de semicondutor nesse curso. Bom, o isolante, por que ele tem a baixa mobilidade? O isolante, vou escrever aqui, as cargas são ligadas. Ou melhor, os elétrons, eles são todos ligados, tá? Quimicamente.
Não vou colocar quimicamente não, porque parece que vai ter alguma coisa envolvida. Mas assim, o que é um isolante? Pego um átomo, né? Eu pego o átomo, os elétrons deles estão todos ligados. Exemplo, NaCl. O cristal sal, o que ele é? Olha só, vamos pegar o cristal sal 1s2, fazendo distribuição de Linus Pauling. 2s2, 2p6, 3s1. Isso aqui é o sódio, o Na, tá? Olha só, ele tem um elétron no nível 3s. Ou seja, ele tem a capacidade de doar esse elétron e esse estado S ficar livre. O Cl, que é o cloro, se não me engano é 17, ele tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dá 12 aqui, 3p5, né? Olha só, 10, isso mesmo. Ele tem a capacidade de receber um elétron. Então, pega o elétron do sódio e joga aqui. Ou seja, o meu nível 3s vai ficar vazio do Na, e o meu nível 3p ele vai ficar 6 do Cl. Porque eu consigo ligar os elétrons. O que acontece? Eu tenho todos os elétrons ligados. Então, o cristal sal, ele é o quê? Isolante. Tá? Só quando você coloca ele em solução aquosa que ele torna o quê? Um condutor. Por quê? Porque o Na e o Cl vão estar livres ali. Vai quebrar a ligação por causa da água, né? Mas o cristal mesmo, ou seja, quando eu tenho ligações que não faltam elétrons, o que eu vou ter? Um isolante. Ah, mas quando é metálico? Vamos pegar o ferro. O ferro. Deixa eu ver como é que tá aqui para a gente distribuir. Vamos colocar aqui, né? O ferro, que é um condutor. Então, aqui, ó, o material, o condutor, ele tem elétrons livres. Exemplo, vamos pegar o ferro. O ferro, 3 mais. O que acontece? Vamos pegar a distribuição do ferro. Se alguém tiver a tabela periódica aí, ou tiver um acesso mais rápido, me fala a valência do ferro. Se não me engano, é 26. Confere aí para mim. Então, o ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos fazer aqui, né? 4s2. Vamos ver quanto que tem. 2, 4, 10, 12, 18, 18 mais 2, 20, 3, D. Vamos fazer aqui do ferro 3d6, é isso mesmo? Fazendo menos power. 2, 2 dá 4, 12, 10, 12, 18, 20, 26. Olha só. O ferro mais 3. Vamos pegar o ferro mais 2, que é mais fácil. Olha só. O último nível é o 4s2. Ele vai doar esses dois elétrons. Tá? Só que olha só. O nível 3D, ele suporta 10 elétrons, só que ele tem 6. Ou seja, eu tenho mais capacidade de ter elétrons aqui. Então, quando eu faço a ligação química, ou eu esvazio os níveis, ou eu preencho ele completamente. Então, quando eu tenho um ferro 2 com ferro 2 o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois elétrons aqui e vai ser repelido. Ok? Então, quando eu tenho 2 íons ferro, ele não quer ficar aqui. Ele não quer ficar ao redor do átomo, ele vai ser repelido. Então, eu vou ter o núcleo, ferro, os elétrons. Os elétrons aqui, até do nível 3d6, o nível 3s2, o nível 2s2, e os níveis mais internos.
E mais externo, eu vou ter aqui, ó, em vermelho. Ai, ficou até bonito. Aqui, ó, em vermelho, aqui nessa região, eu vou ter os elétrons do 4s2. Ô, Então, Rony, se eu tenho dois átomos de ferro, eu vou ter a mesma configuração. Deixa eu. Vou ter a mesma configuração. Eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu tentar selecionar e copiar. e aquela questão de mar de elétrons não influencia nesse quesito aí, não? É isso que eu vou explicar. Então, se eu tenho esses dois átomos aqui, eles vão um enxergar o outro. Ixi, tá ficando longe, né? Aqui, ó. É isso aqui que eu queria. Um começa a enxergar o outro, e esses elétrons do 4s2 aqui, ó, eles vão formar tipo uma região. Então imagine isso aqui com infinitos átomos. Eu fiz só com dois. Agora imagine isso aqui com infinito. Eu vou ter átomos de ferro, e ao redor desse átomo de ferro eu vou ter um mar de elétron, uma nuvem eletrônica. Cheio de elétron aqui. E de onde que esses elétrons? Devido a esse nível 4s2. Ah, mas se fosse o ferro 3+? Ah, o ferro 3+, ele vai doar 3, ou seja, ele vai doar 2 desse aqui, mais um elétron do nível P, e formar também a nuvem eletrônica. Bom, como esses elétrons, ninguém quer ele, nenhuma região vai querer ele, né, nenhum orbital, ele vai formar o mar de elétrons, ou nuvem eletrônica. E eles são o quê? Elétrons livres. Ou seja, com pouca energia fornecida, ele consegue mover. Por quê? Porque não está fortemente ligado ao átomo. Olha só, ele está mais externo. Então, os elétrons são, dito, entre aspas, livres. Então, basta uma energia muito pequena que ele movimenta. Porque são elétrons que não estão ligados. Diferentemente do quê? De um cristal de sódio, que eles são isolantes. Por quê? Porque todos os elétrons estão ligados. Então, vocês entenderem a diferença entre o condutor e o isolante? Ah, mas o semicondutor? O semicondutor, eu posso criar um cristal, tipo NaCl, e colocar uma impureza, sei lá, um íon com 3+, de modo que eu vou ter uma falta ou um excesso de elétron, mas controlado. Essa falta ou excesso de elétron controlado, ou seja, com pequenas porcentagens, eu vou ter alguns elétrons com alguma certa mobilidade. Mas não são elétrons livres. Por quê? Porque eu tenho eu vou ter poucas regiões que tenham defeitos. E a mobilidade desses defeitos de um lugar para outro, ela é menor, né? Então é algo controlado. Já no condutor, não, né? Os elétrons são todos livres. Pessoal, alguma dúvida com relação com condutor isolante? Beleza, continuando então. O que acontece? Bom, esses materiais isolantes, no isolante, como eles são ligados, certo? Então, vou ter regiões com cargas positivas e regiões com cargas negativas, tá? Aí você pergunta, então vamos pensar no processo de eletrização. Quando você pega um pente, esfrega no cabelo, depois pega em pedaços de papéis, então imagina aqui, ó, papel aqui, um papel neutro, pedaço de papéis, neutro. Aí daí você vem com um pente ou alguma coisa eletrizada. Vamos pôr positivo aqui. E aproximo. O que vai acontecer? Por que esse objeto neutro é atraído? Ó, esse papel aqui, ele é neutro, tá? O que acontece? Essa carga positiva vai induzir os dipolos elétricos. Ou seja, aqui no meu papel, eu vou ter cargas negativas e cargas positivas. Certo? Então, se eu pegar internamente aqui no meu papel, eu tenho esses dipolozinhos aqui, ó. Ao contrário, né? Aqui negativo, aqui positivo. O que eu tenho? Eu vou ter esses dipolos que interagem com o objeto eletrizado. Ou seja, esse negativo enxerga o positivo, e o positivo quer repelir. Mas como o negativo está mais próximo, ele vai o quê? Encostar, né? Então, o material isolante, ele tem a capacidade de ter o quê? Dipolos. Pega um NaCl, Na mais Cl menos, nada mais é do que
uma ligação de um átomo positivo com um átomo negativo. Tá? Basicamente é isso. E esses dipolos interagem com cargas. O que a gente chama de dipolo? A gente vai falar mais aprofundo. São o quê? Duas cargas positivas e negativas ligadas entre si, onde há essa interação. Ok? Tá certo? Ah, mas por que essa carga positiva não aproxima da carga negativa? Porque se a gente for pegar o átomo lá, o átomo do Na, ele tem um núcleo positivo, e do Cl também tem um núcleo positivo. O que difere entre os dois é a questão das cargas negativas ao redor, né? O Na1 e o Cl, vamos pegar o último, é 5, né? 5. Ou seja, eu não consigo aproximar esse átomo, teoricamente, com mais carga positiva, com esse átomo com mais carga negativa. Eu não consigo aproximar. Por quê? Porque o núcleo dos dois se repelem. Por isso que formam esses dipolos, tá? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Bom, então a gente falou muita coisa do ponto de vista de materiais, de matéria, né? Eletrização. Bom, agora a gente vai entrar numa questão que é a força elétrica. Então, vamos falar um pouquinho de força elétrica. Bom, se as cargas... A gente viu que cargas interagem, né? Aí vocês já sabem disso. Cargas positivas, elas se repelem, interagem com cargas positivas. Cargas negativas, com negativas, também se repelem. Cargas positivas com negativas se atraem. E por que acontece isso? Porque existe uma força de natureza elétrica que faz com que a propriedade de carga interaja, a propriedade de carga de uma matéria interaja com a propriedade de carga de outra matéria. É similar, né, em termos de interação, com a propriedade de massa. O campo gravitacional, ou melhor, a Terra, que é um objeto massivo, interage com qualquer outro corpo próximo a ele. De modo que, se eu liberar um objeto de uma certa altura, ele vai encontrar a Terra. Ou seja, a interação devido à propriedade de massa. Similarmente, a gente tem a interação devido à propriedade de carga. Só que a propriedade de carga ela pode ser definida com duas formas, com cargas positivas e negativas. Sendo que a propriedade de massa é simplesmente a massa, né? A força elétrica, né, a definição dela é bem similar à definição da interação de massa. A gente chama de lei de Coulomb, ok? A lei de Coulomb diz que a força elétrica é igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Isso aqui é a mesma constante K que vocês já viram no ensino médio, tá certo? Vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Pessoal, essa aqui é a fórmula da força devido a duas cargas interagentes. Ou seja, eu tenho que ter dois objetos, duas cargas, para que eu consiga ter força elétrica. Tem que ser uma interação mútua. E lembre que a lei de gravitação, né, estudada inclusive por Galileu Galilei e outros físicos, né, relacionada à gravitação universal, ela tem essa mesma cara. Se a gente for olhar a interação entre corpos massivos, a gente tem uma constante universal, a massa do objeto maior vezes a massa do objeto menor dividido pela distância ao quadrado entre os dois. Ou seja, o Coulomb, ele viu que a interação entre cargas é similar à interação entre corpos massivos, em termos de equação. Tá? O comportamento é o mesmo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu escutei um. Ok. Então, essa aqui são o quê? Essa aqui é a fórmula da intensidade. Opa. É a intensidade da força elétrica. Seguinte. F vai ser a força, né?
unidade da força dada em Newton. Epsilon zero é a permissividade elétrica. Nossa, o negócio aqui. O valor dela. Faz tempo que eu não dou essa aula. Deixa eu lembrar aqui. Ah, 8, não. Aqui, ó. 8,8. Permissividade elétrica. No vácuo. Ou seja, o quanto o meio material permite ou não as cargas se enxergarem, tá? O valor dela é 8,854 vezes 10 a menos 12. Coulomb ao quadrado, Newton vezes metro ao quadrado. Certo? O que mais? O π é a constante, né? Π é a constante. Essa constante π aqui é 3,14. E lembrando que esse π aqui, ó, a gente vai ver na lei de Gauss, por que tem ele, tá? O Q1 e Q2 são cargas, né? E é 3,14 mesmo, tá? Q1 e Q2 são as cargas elétricas. E D, a distância entre as cargas. A unidade de carga elétrica é Coulomb e a distância é metro. Tá? Basicamente isso. O que nós podemos colocar como exemplo, então? Olha só, imagina uma carga Q1, uma carga Q2, a uma dada distância D. Vamos pegar as duas positivas. Se um enxergar a outra, a gente sabe que as duas se repelem, né? E a força é devida ao quê? A interação, e é dependente do quê? Da distância. Então, eu tenho aqui F de 1 em 2, e aqui embaixo, F de 2 em 1. Valendo a terceira lei de Newton, olha só. A força que 2 faz em 1 é igual a força que 1 faz em 2. Então, a terceira lei de Newton tem que valer. Ok? Basicamente é isso. Esse exemplo aqui. Duas cargas pontiformes de 2,25 nanocoulomb e menos 75 nanocoulomb estão separadas a distância de 3 centímetros. Determina o modo de direção. Aqui não tem figura, né? Figura... tá, mas a figura aqui eu represento ela. Determina o modo de direção da força que Q1 faz Q2 e de Q2 faz em Q1. Basicamente é o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho Q1. Vou colocar o Q1 aqui. E o Q2. Q1 é positivo e Q2 negativo. Tá? O módulo de Q1 é igual a 25 vezes 10 a menos 9 coulomb. Por que é 25 vezes 10 a menos 9? Olha só. 25 nanocoulomb. Então, 10 a menos 9 coulomb. E Q2 é menos 75 nanocoulomb. Então, Q2 é igual a menos 75 vezes 10 a menos 9 coulomb. Pessoal, dentro dessa linha aqui que separa as duas, primeiro a gente faz essa análise de se é a repulsão ou é a atração. Então, dentro dessa linha aqui, a gente vai ver que existe uma condição de repulsão, né? Por quê? Por que a gente faz essa análise? Porque é o seguinte.
a fórmula que a gente determinou, essa fórmula aqui, ela me dá somente um módulo, ou seja, a intensidade dessa força elétrica. Ela não me passa a direção e o sentido, ok? Então, antes de fazer as contas, o que eu faço? Eu coloco meu sistema de carga, analiso a interação mútua entre as duas cargas. Se tivesse uma terceira carga, você teria que analisar, colocar uma outra força, né, em relação à terceira carga em cada uma delas. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então, a força que 2 faz em 1 é esse vetorzinho aqui em preto. E a força que 1 faz em 2, essa força aqui. Ou seja, na carga Q1 é para a esquerda, a força de 2 faz em 1 é para a esquerda, e a força de 1 faz em 2 é para a direita. Eu já sei a direção e o sentido. Ó, então, a direção e sentido. Direção horizontal, sentido. Na carga Q1 para a esquerda, na carga Q2 para a direita. Agora eu preciso calcular o quê? O módulo, certo? Eu vou deixar montado aqui, né? E a gente finaliza a aula de hoje, ok? Aí eu vou deixar a próxima aula para a gente resolver mais uns 2 exercícios, tá? E entrar na questão do campo elétrico, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que a força em 1 é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica o módulo da carga Q1, que é 25 vezes 10 a menos 9. Não vou pôr unidade não, tá? Vezes módulo de menos 75 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância entre os dois, que é 3 centímetros. E 0,03 elevado ao quadrado. Isso aqui dá o quê? Vai dar 3 vezes 10 a menos 2, porque eu ando 2 vezes com a vírgula para a esquerda, elevado ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui em potência de 10, vai dar o quê? 10 a menos 9 com 10 a menos 9, dá 10 a menos 18, dividido por 10 a menos 12, dá 10 a menos 6. Dividido ainda por 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 2, né? Isso aqui, resolvendo a parte de potência de 10. Já resolvendo a parte numérica mesmo, nós vamos ter 25 vezes 75, dividido por 4, dividido por π, e dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Então, vai dar 16,57. Certo? Ou, mandar com a vírgula, a força resultante, mandar com a vírgula de 1 a 2 vezes, vai dar 0,1657 newton. Então, aqui temos a nossa resposta. Tanto na carga 1 quanto na carga 2, a intensidade da força é esta.